Oi, gente, sejam muito bem-vindas à nossa série Erros Invisíveis da Maternidade. Durante esse próximo mês, eu vou trazer para vocês os erros que eu percebo que a maioria das mães cometem sem saber, na intenção de estar fazendo o melhor para os seus filhos, para que vocês consigam criar consciência do seu padrão de comportamento e realizar uma mudança. O primeiro passo é reconhecer. E é exatamente por isso que eu decidi trazer essa série para vocês. O erro de hoje, o segundo erro, ele é um erro que acontece muito frequentemente. Mas antes de eu falar exatamente qual é esse erro, eu vou contar uma história para vocês. Imagina só que você está na sua casa. Você chegou do trabalho, o seu filho chegou da escola, você está lá preparando o jantar e o seu filho está assistindo televisão. Então, você está quase terminando o jantar e você vai até a sala e fala: Filho, o jantar está quase pronto, desliga a televisão e vai lavar a mão. O que acontece? Nada. Passa um tempinho, você vai lá de novo: Filho, desliga a televisão, vai lavar a mão, o jantar está ficando pronto. O que acontece? Nada. Terceira vez, você vai até lá. Você já tá por aqui, super nervosa. Você chega perto dele e fala: Chega, agora é hora de desligar a televisão. Pega o controle, desliga a televisão, dá uma bronca e fala: Eu não acredito, você não me escuta? Vai agora lavar a mão. Já aconteceu isso com você? Talvez não tenha acontecido nessa situação, mas eu tenho certeza que em algum momento você perdeu a sua paciência, deu uma bronca no seu filho para que ele atendesse aos seus pedidos ou para que ele fizesse aquilo que você estava pedindo para ele, para que ele aprendesse. Já aconteceu isso com você? Quando acontecem essas situações, a maioria das mães que explodem, então que grita, que dá uma bronca, que ali perde a cabeça, perde a paciência e tem uma reação, age de uma forma instintiva, reagindo. Essa mãe, a intenção dela é que o filho aprenda, que o filho realize as tarefas diárias da rotina e que ele entenda que lavar as mãos é importante, que tomar banho é importante, que ele precisa criar responsabilidade com a lição de casa, com a escola, arrumar o quarto. Isso é o que todo mundo quer. Porém, quando essa mãe ela perde a sua paciência e ela grita, ela não está ensinando aquilo que ela realmente deseja. E a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. E olha, antes de eu falar o que é que está acontecendo nessa situação, eu quero te dizer que eu te vejo, eu já estive nesse lugar. Eu já fui a adulta da relação com uma criança que não, quando não conseguia que a criança fizesse aquilo que eu estava desejando, que perdia a cabeça, que gritava, que tirava, deixava de castigo, cantinho do pensamento, que dava sermão. Eu já fui essa adulta e eu também acreditava que quando eu estava fazendo isso, eu estava realmente ensinando a criança. Porém, como eu também cometia esse erro invisível, quando eu entendi o que acontecia quando eu tinha esse tipo de comportamento, eu tive a possibilidade de mudar. E hoje, graças a Deus, 6 anos depois, não grito mais. É muito difícil mesmo eu perder a minha cabeça e explodir dessa forma. Lógico, eu fico nervosa porque todo mundo fica, nós somos humanas. Porém, nesse vídeo você vai entender o que fazer quando você se sente dessa forma. Bom, vamos lá. O que é que a criança aprende quando nós gritamos, quando nós explodimos dessa forma? A primeira coisa é que essa criança é como se ela já estivesse condicionada a esperar o seu grito ou a sua bronca para agir. É como se aquele limite que ela tanto precisa fosse o grito. Então ela não age,
ela fica ali esperando até que você fique nervosa, até que você grite, porque isso já virou comum. Então reflita, será que você anda gritando muito mais? Será que o seu filho está atendendo seus pedidos só quando você está gritando? Se isso está acontecendo, vocês já estão nisso. O seu filho entendeu que o limite é o grito. A segunda coisa que ele aprende é que gritar é uma forma de comunicação. Gente, eu vim de uma família que a gente se comunicava gritando. Então, muitas vezes, para que a gente chamasse um ao outro, era de lá de cima. Eu morava num sobrado. Aê, vem! Já tá pronto! Fulano, vem aqui! E a gente se comunicava no grito. E, gente, gritar não é uma forma de comunicação assertiva, respeitosa. Então, se você também tem o hábito de querer chamar o seu filho gritando, entenda que para que essa comunicação aconteça, para que a criança te escute realmente, você precisa ir até ela, olhar para ela, entender a situação, porque muitas vezes ela está ali concentrada em outra coisa, conectar com ela e aí sim realizar um pedido. Então, para que você consiga mostrar para a criança que o grito não é uma boa forma de comunicação, você precisa ser o exemplo. Então, reflita: será que você está gritando para se comunicar? Será que ele já entendeu que o grito é aceitável como comunicação? Terceira coisa que ele aprende quando você explode ou você grita é que o nível de estresse, o tipo de relação que vocês estão construindo é estressante e que esse estresse, a falta de harmonia é algo natural. A criança está aprendendo que viver com essas brigas é o comum. E se essa criança, ela vivencia na sua infância níveis de estresse muito alto, quando ela cresce, ela se torna uma pessoa que está ali sempre preparada para sobreviver. E o que nós queremos não é que as crianças sobrevivam às suas infâncias, assim que elas prosperem com ela. Quarta coisa que ela aprende, na verdade, ela não aprende. Por quê? O cérebro da criança, quando tem um som muito alto, quando tem um grito, ele acontece uma perda de integração entre a parte racional e a emocional. E ele ativa um mecanismo que chama fuga, luta ou paralisia. E nesse momento, o cérebro da criança não está preparado para aprender. Para que ela realmente aprenda aquilo que você quer dizer, o cérebro dela precisa estar integrado. Então, gritar, perder a paciência, você tá ali dando sermão, não são formas eficazes de fazer com que a criança te entenda, com que ela te atenda e com que ela aprenda, que é exatamente o que você deseja. E agora eu já posso te dizer qual é o erro invisível, né? É você reagir perante aos desafios que acontecem diariamente. Você age ali no impulso, de uma forma irracional. E você esquece que são exatamente esses desafios que você vive com seu filho que você tem a oportunidade de estar educando, de estar formando um ser humano que tenha habilidades de vida, que saiba como ser cooperativo, que tenha responsabilidade, seja paciente, seja colaborativo, que seja proativo e tenha inteligência emocional. Tá bom, Andressa, mas então por que que isso acontece? Quando uma mãe grita, ela está vivendo um momento em que ela não soube como se regular emocionalmente. Ela sentiu algo e ela simplesmente foi levada pela sua emoção. Ela não consegue racionalizar aquilo que ela está sentindo. E isso provavelmente acontece com você porque você não aprendeu na sua infância a lidar com as suas próprias emoções.
Quando você reage ao comportamento da criança, você está só ali querendo sobreviver àquele mau comportamento que a criança está te trazendo. E o que nós precisamos fazer para que a gente possa educar com respeito e estar formando filhos prósperos, resilientes, com todas aquelas características que talvez você nunca tenha pensado, e já aí fica um exercício para você fazer uma lista dessas habilidades de vida que você deseja que o seu filho tenha. Você tá ali só sobrevivendo e não tá focando nessa solução, em ensinar o seu filho essas habilidades de vida, a usar esses desafios como uma oportunidade de educar. E aí, quando você grita, quando você perde a paciência, você resolve, talvez, né, o problema momentaneamente. Seu filho te atende, o seu filho faz, mas ele fica dependente disso. E aí, essa situação estressante, ela vai se repetir muitas vezes. Além disso, se você continua gritando, perdendo a paciência, além de você viver diariamente dias estressantes, o seu filho que está ali formando a sua personalidade, está formando o ser humano que ele vai se tornar, a autoestima dele fica abalada, ele não tem educação emocional. Ele está desenvolvendo memórias negativas e muitas vezes estressantes. Isso dificulta o desenvolvimento cerebral dele, o desenvolvimento das maiores potencialidades que o seu filho tem. E vocês vão ali só sobrevivendo ao dia a dia e não prosperando com esses desafios que vocês vivem. Então, para que você consiga dar o primeiro passo para parar de cometer esse erro, que muitas vezes é invisível para muitas famílias, e ainda, infelizmente, muitas famílias acreditam que a única forma de educar os filhos é você realmente gerando esse medo, é você impondo essa autoridade para elas. Para que você saia disso, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar conexão com o seu filho. Conexão com você mesma. Você manter a sua paz independente daquilo que está acontecendo fora, através de educação emocional, aprender realmente a lidar com as suas próprias emoções e, ao mesmo tempo, buscar conexão com o seu filho. Então, espero que, após esse vídeo aqui, você comece a repensar sobre as suas reações. Entenda quais são os momentos que você mais reage com o seu filho, para que você possa, antes de reagir, você se dar um tempo para se conectar consigo mesma e assim conseguir usar esses desafios para educar. Esse foi o segundo erro invisível. Para que você não perca os próximos, porque eu separei 8 erros invisíveis para você, ativa o sininho, vem seguir o canal, porque a única forma de você realizar essa mudança no seu padrão de comportamento é você dar esse primeiro passo, que é criar consciência sobre os erros que você comete. Eu te vejo no próximo vídeo.